Olá, olá, meu extensivo noturno, tudo bem aí? Beleza? Vamos lá então, mais uma aula aí, né? Aula passada falei de função composta para vocês, hoje função inversa, bem importante, aula bem legal, né? Tá lá no teu livro 3, página 14, o módulo é o 9, tá? Vamos trabalhar aqui então algumas definições, tá? Começamos aí então função inversa, vamos ver toda a parte conceitual, certo? Marcones dá lá dois conjuntos para vocês, conjunto A e conjunto B, e eu falo que eu tenho aqui uma função definida de A para B, correto? Essa é a minha função f, f de x, é uma função definida de A para B, A casa de x, B casa de y, certo? A é o domínio da função, B é o nosso contradomínio da função, também podendo ser o conjunto imagem. Mas uma coisa é certa, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, e a gente viu que um subconjunto pode ser o próprio conjunto, correto, moçada? Beleza? Legal, então? Isso é importante, tá? O que significa a função inversa? Cara, o nome já fala tudo, né? Inverse vai inverter. Só isso, simples assim. Então, o que é x vira y, o que é y vira x. O que é elemento de A vira B, o que é B vira A, correto? Então, se a função f está definida de A para B, eu vou inverter. A função inversa vai estar definida de B para A, correto? Simples assim, moçada, beleza? Então, o que é x vira y, e o que é y vira x, correto? O que é domínio vira imagem, e o que é imagem vira domínio. Você tem que lembrar que uma função nada mais é do que um conjunto de pares ordenados. E cada par ordenado tem lá o seu x e o seu y, seu domínio e a sua imagem. Então, se eu falo, por exemplo, lá que o par ordenado 3 e 7 pertence à função f, então o par ordenado 7 e 3 pertencerá à função inversa de f, correto? Lembra? 3 é domínio da função f, vira 3 imagem da inversa, 7 é imagem da função f, vira 7 domínio da inversa, correto? Essa é a ideia, isso é extremamente importante, legal? Muito bem, seguimos em frente, vamos lá. Nós temos aqui condição de existência para que uma função admita inversa. Não é qualquer função que admite inversa não, tá? Vamos ver qual é a condição de existência? Puxa lá, desenhei para vocês aí os diagramas, aí. Quero representar essa função em diagrama. Eu vou ligar lá 1 com A, 2 com B, 3 com C. E se essa função vai desse conjunto para aquele, então 1, 2 e 3 casa de x, A, B e C casa de y, ela está definida desse conjunto para aquele. Legal, moçada? Então é domínio da imagem A, 2 é domínio da imagem B, 3 é domínio da imagem C. Legal? Isso é importantaço, tá? Se eu fizer aqui então agora definir para vocês essa função, qual é a condição de existência, você tem aqui uma função biunívoca, cara. Legal? Correspondência 1 por 1. Legal, gente? Isso é importantíssimo. E tu viu comigo também lá em classificação de funções, quando que uma função é injetora, sobjetora e quando ela é bijetora. Você consegue ver que eu tenho ali, cara, um único x para cada y. Legal? Isso é importante. Era uma função injetora. E o meu contradomínio ABC é a própria imagem dessa função, sendo assim também sobjetora. Essa é uma função bijetora, correto? Então, uma função só admite inversa, só é invertível, também podemos chamar de inversível, se ela for bijetora, correto? Extremamente importante isso. Somente funções bijetoras admitem inversas, são invertíveis. Legal, gente? Então, se ele pergunta para vocês aí, em algum momento, cara, que uma função f é uma função invertível, pergunta se ela é ou não uma função invertível, ele está no fundo perguntando se aquela função é bijetora, correto? Legal? Bem importante isso aí, não esqueça então que uma função só admite inversa se ela for bijetora. Você vai ter aqui uma relação biunívoca. Somente assim eu consigo fazer o conjunto A virar o B e B virar A, sendo assim continuando a ser uma função, legal? Porque se ela não for uma função bijetora, por exemplo, vamos supor que esse carinha aqui, ó, o C, eu não liguei com ninguém, correto? Vamos supor melhor, cara, que aqui tem um elemento D. Pode ser? Legal, cara. É uma função? É uma função. Agora inverte aqui os dois caras. O que é A vira B e o que é B vira A. Você concorda comigo que vai ficar aqui um elemento agora na casa de x, que é o D, sem ter um correspondente lá em y, cara? Então nem função seria, correto? Então por isso que tem que ser aqui uma função objetora, uma correspondência biunívoca aí para que ela admita inversa. Beleza?
Segue em frente, vamos que vamos. Eu quero determinar agora contigo essa função. Tu já tem aqui a ideia conceitual do que em vez de ser uma função, a condição de existência dela, não se esqueça, tá? Então, a função inversa é simplesmente pegar cada par ordenado e trocar de posição x com y, que é domínio vira imagem, que a imagem vira domínio. Agora eu vou te ensinar a determinar a inversa, certo? Se a minha função f está definida de a para b, sendo a o domínio, b o meu conta-domínio, eu dei ali a minha lei de formação da função f de x é igual a 2x menos 4, vou montar esse diagrama aí, pode ser? Eu coloco lá para x sendo zero. Então, quando x for zero, você vem aqui e faz 2 vezes 0, 0, menos 4, tu liga 0 com menos 4, e aqui tem muita coisa, muito legal aí que você já sabe. Eu estou dizendo que nesse momento o par ordenado 0 de x menos 4 de y pertence à função f, que quando o domínio for zero, a imagem é menos 4. Show de bola! Muito bem. Eu vou colocar outro valor aqui. Eu quero que x seja igual a 1. Para descobrir quem é o correspondente a ele lá em y no conjunto B, você substitui esse x aqui por 1. 2 vezes 1, 2. Menos 4, menos 2. Se liga 1 com menos 2. Para domínio 1, imagem menos 2. Mais um carinha aqui para ficar bem legal. Eu quero que o x agora seja 2, que aquele 2 pertencente ao conjunto A é um valor de x. Substitui lá então x por 2, calcule a f de 2, lembra disso, tá? Eu quero saber quanto é que vale o y para x sendo 2. Qual é a imagem desse meu domínio 2? 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, a imagem do domínio 2 é 0, correto? Muito bem, você tem aqui pares ordenados, uma função nada mais é do que isso, né? Um conjunto de pares ordenados. Beleza, moçada? Foi lá. Agora eu quero definir a inversa, cara. F na menos 1. Se f está definida de A para B, e o que é x vira y, o que é y vira x, então a inversa vai estar definida de B para A, simples assim. Você faz o conjunto A ser o B e o B ser o A, troque de posição esses dois caras entre si. Então puxa lá, esse é o meu conjunto B, o que era y, imagem de f, vira o domínio da inversa. Então agora o meu conjunto B todo é casa de x e o meu conjunto A todo é casa de y. Você inverteu esses caras, legal? Então vem aqui comigo, cara. Se você tem aqui o par ordenado 0 e menos 4 sendo um cara pertencente à função f, então o par ordenado que vai pertencer à inversa é menos 4 e 0. Você simplesmente está trocando x com y, concorda? Se o par ordenado domínio 1 e imagem menos 2 é um cara que pertence a f, então agora a função inversa, você vai ter o par ordenado domínio menos 2, imagem 1. Tranquilo? Legal? E o último carinha que eu coloquei aqui no meu exemplo da função f é domínio 2 para imagem 0, então da inversa eu vou ter domínio 0 para imagem 2. Beleza? Legal, cara, mas eles vão perguntar para vocês a lei de formação. Qual é a lei de formação da função f na menos 1 de x, já que eu tenho aqui f de x igual a 2x menos 4, certo? A ideia é simples, cara. O que você fez aqui no diagrama? Você não trocou x por y, y por x? Então, para determinar e encontrar a lei de formação da inversa, é o que tu vai fazer. Simplesmente pega aquela tua funçãozinha, isso vale para qualquer função que eu estou falando aqui, né? Essa é uma função polinomial do primeiro grau, do tipo f de x igual a x mais b, uma função afim, já viu isso aqui tudo, né? Anteriormente em outras aulas. Você vai agora simplesmente pegar esse x aqui, meu cursor dá uma sumida de vez em quando, esse x aqui vira y, e f de x que é y, esse cara vira x, certo? Então troque lá de posição. Simplesmente onde tem y, f de x vira x, esse x cai fora e vira y, e essa já é a minha função inversa. Tranquilo, moçada? Beleza mesmo? Mas você não está acostumado a ver uma função dada por x igual a alguma coisa, né? Nós escrevemos y em função de x e vem o segundo passo, que você vai isolar o y, legal? Então, isolando o y, eu vou pegar, somar 4 a toda essa função, depois dividir todo mundo por 2, e tu encontra lá, cara, x mais 4 é igual a 2y, dividiu todo mundo por 2, que y é igual a x mais 4 sobre 2, ou ainda, eu não posso deixar, eu não acho legal, se deixar aqui a inversa e a função dada por y igual.
Então, para diferenciar e dizer que essa função é a inversa daquela função f, eu represento ela por f na menos 1 de x igual a x mais 4 sobre 2. Beleza até aí? Então a regrinha é essa, cara. Você troca x por y e depois isola o y novamente. Se encontra a sua lei de formação da função inversa, tá na mão, correto? Beleza? Puxa aqui, vamos com nós. Você não pode esquecer nunca disso. Uma função só vai admitir inversa, inversível, invertível, se ela for bijetora, absurdamente importante. Está bem claro aqui agora para vocês que eu tenho aqui uma função bionívoca. De A para B a f, de B para A é a inversa, certo? Continua aqui as duas, sendo que funções bijetoras. Então, somente uma função bijetora admite inversa. Legal? Puxou, vamos que vamos, vem para cá. Eu quero agora representar contigo no mesmo plano cartesiano o gráfico de f e da sua inversa. Vamos lá. Eu tenho a função f da tela anterior, dada por 2x menos 4. Eu poderia muito bem agora encontrar a lei de formação da inversa, que a gente já fez ali na tela anterior. Mas eu quero primeiro representar essa função no plano cartesiano. Vamos lembrar algumas coisas? Ela é uma função polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta, crescente porque o A é positivo, intercepta y, intercepta x. Uma função vai interceptar o eixo y quando o x for zero, lembra? No termo independente, no coeficiente angular menos 4. Então você vai lá e marca no eixo y o menos 4. Esse cara é um ponto de coordenadas 0 de x menos 4 de y. Já sei que a minha reta tem que passar por esse ponto. Marcones, e o ponto de corte dessa função no eixo x? Lembra, cara? Se corta x, y vale 0. Então, f de x ou y é igual a 0. Você faz lá, cara, isola o x, soma 4, divide todo 1 por 2, você encontra a raiz ou zero da função, que é o ponto de corte de uma função no eixo x. Y igual a 0, zero da função, certo? De forma mais rápida, poderia fazer também menos b sobre a. Menos com menos 4, 4, por 2, 2 é a minha raiz, ou zero da função, marquei. E por 2 pontos passa uma única reta, essa reta em roxo representando o gráfico da função f, uma reta crescente, aí, uma função do primeiro grau crescente, certo? Nós calculamos na tela anterior, sim, a inversa dessa função, dada por x mais 4 sobre 2, mas não precisava, tá? Se ele te deu, cara, a lei de formação de f, tu representa a função f no gráfico com as suas características, obedecendo. Aqui, polinomial do primeiro grau, corta y no coeficiente linear menos 4, corta x na raiz ou zero da função que eu determinei, 2, tudo bem? Agora é simples, cara, é a definição, cara, início ali de inversa. Lembra que eu te falei que o que é x vira y, y vira x? Você concorda comigo que esse carinha aqui é um par ordenado de coordenadas 2 de x, 0 de y. Esse ponto pertence à função f, então qual é o ponto que pertence à inversa? Se x é 2 de f, então esse 2, que é o domínio da função f, vira a imagem da inversa. Tá lá então, cara, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 2 e 0 que pertence à função f, então o ponto de coordenadas 0 e 2 pertencerá à inversa. Se x vale 0, esse cara é um ponto que pertence ao eixo y, está na mão, é aquele ponto em verde que apareceu lá para ti. Legal? Procede da mesma forma aqui comigo. Ó. Esse carinha é um ponto que pertence à função f, pertence ao eixo y, x vale 0. Esse ponto é o ponto de coordenadas 0 de x menos 4 de y. Da função inversa, vai ser o cara que vai ter menos 4 para x e 0 para y, pertence ao eixo x, está lá. Ponto de coordenadas menos 4 e 0. Beleza mesmo? Tranquilo? Segue em frente, por 2 pontos vai passar uma única reta. Se a função f é do primeiro grau, a inversa também é do primeiro grau. É esse gráfico, que é essa reta em verde ali. Tudo bem, gente? Legal, cara. Importante agora, muita informação nessa tela aqui para ti, tá? Você concorda que o gráfico de f da inversa se encontraram? Eles se encontraram naquele ponto P. Então eu consigo determinar aquele ponto de encontro. Legal, povo? Marcão, o gráfico de f da inversa sempre vão se cruzar, se encontrar. Não, cara. Mas quando eles se encontrarem, eu consigo encontrar as coordenadas daquele ponto P, que é o ponto de intersecção entre as duas
retas, legal? Como é que você encontra esse ponto de intersecção? Marcão, eu igualo as duas funções. Tudo bem, cara. Mas o certo, mais legal, assim, matematicamente falando, é você resolver um sisteminha entre essas duas funções, legal? Y igual a 2x menos 4 e y igual a x mais 4 sobre 2. Você está vendo aqui que eu tenho y igual, aí eu posso igualar essas duas funções, legal? Mas importante é tu pensar que calcula ponto de intersecção fazendo um sisteminha entre as duas funções. Legal, gente? Massa? Puxou. Você resolve lá então, fica 2x menos 4 igual a x mais 4 sobre 2. Você vai multiplicar todo mundo por 2, né? Faz todo aquele algebrismo. Você encontra x igual a 4, certo? Mas se x é igual a 4, você tem duas possibilidades, que é encontrar o ponto, e ponto tem duas coordenadas. A coordenada x já encontrei é 4. A y você vai numa das duas aqui, qualquer uma das duas, e substitua x por 4. Vamos lá? Vou na de baixo. 4 mais 4, 8, por 2, y é igual a 4 e não poderia ser diferente, correto, povo? Beleza mesmo? Se esse ponto pertence às duas retas, às duas funções, então é um ponto que tem que ter as coordenadas exatamente que x e y iguais. Pensa comigo, se fosse aqui um ponto de coordenadas 13 e 7 pertencente a f, o cara que pertenceria à inversa seria 7 e 3. Não seriam pontos iguais. E aquele ponto é o ponto comum às duas funções. Então só pode ser um ponto que tem as coordenadas iguais. Beleza mesmo? Massa! Eu vou pegar aqui a origem do sistema cartesiano, que também é um ponto que tem as coordenadas iguais, 0 e 0. E por esses dois pontos, pela origem e pelo ponto P, passa uma única reta, e essa reta é especial, já estudamos ela, tá? Reta em que todos os pontos que pertençam a ela são pontos em que as coordenadas x e y são iguais, só pode ser uma reta, cara. A reta dada por y igual a x, que é chamada de função identidade. Todos os pontos têm x e y idênticos. Legal? E tu viu que na função identidade, nós temos aqui, cara, ela também sendo formada pelas bissetrizes dos quadrantes ímpares 1 e 3. Eu tenho aqui ângulos de 45 graus. Tudo bem, moçada? Importantíssimo isso, tá? Então você tem ali, cara, a função f e a sua inversa sendo funções que têm simetria em relação à função identidade, simetria em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares, de modo que, se eu pudesse dobrar aqui a tela através daquela tracejada, a função identidade ou as bissetrizes dos quadrantes ímpares, a função em azul e a função ali em verde, elas iam coincidir, tranquilo? Então, toda a função f e a sua inversa serão funções simétricas em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares, a função identidade, isso é sempre. Tranquilão? Massa, informação extremamente importante agora apareceu naquele quadrinho para ti. Puxa lá. Eu vou fazer um casamento entre função composta e função inversa, certo? Eu estou fazendo aqui a função composta de f com a minha função inversa. Consegue ver? Eu tenho ali a FOF na menos 1 de x. Quem está dentro de quem, cara? Marcão, é a mesma coisa que f de f na menos 1 de x, tudo bem? Exatamente isso. Eu vou pegar a função inversa e colocar onde tem x na função f que a gerou. Vamos lá? Eu pego a função inversa e substituo onde tem x na função f. Então, vamos embora. Fica 2 vezes x mais 4 sobre 2. 2 em cima, 2 embaixo, você cancela. Fica com x mais 4 menos 4. Mais 4 menos 4 zera. E sobrou ali para mim x e não poderia ser diferente. Sempre que você calcular a composta da inversa onde tem x na função f, ou a inversa, cara, certo? A função composta, melhor dizendo, de f dentro da inversa, a FOF de x, ou f na menos 1 de f de x, fica melhor. Colocando a f onde tem x na inversa, ou a inversa onde tem x na f, não interessa a ordem. A composta com a inversa sempre gera a função identidade. Legal? Não poderia ser diferente, cara. É aquela função em que x e y serão o que? Exatamente iguais. Valeu? Importantíssimo isso, tá? Beleza? Vamos embora, segue em frente, vem para a próxima tela. Aqui eu tenho algumas frases importantes para ti, tá? O gráfico de uma função e o gráfico da sua inversa sempre serão simétricos em relação às bissetrizes quadrantes ímpares, a função identidade verdadeiro. Legal, gente? Vamos brincar?
Se ele fala para ti que esse é o gráfico da função f, tu te apavora, pensa assim, pô, Marcão, caiu uma questão lá, que eles deram só o gráfico de f, não deram nada da lei de formação, nada para eu descobrir a lei de formação da inversa, para trocar x por y, isolar o y e calcular só a inversa e colocar no plano cartesiano. E eu falo para ti, não precisa, cara. Se ele deu o gráfico de f, você consegue descobrir o gráfico da inversa sem informação nenhuma, só brincando de rebatimento. O que tu faz? Desenha as bissetrizes quadrantes ímpares, a função identidade, e tu rebate a função f em relação às bissetrizes quadrantes ímpares. Legal, gente? Então, faça como se eu pudesse dobrar ali a tela, na tracejada ali em laranja. Então, o gráfico da inversa é essa curva que apareceu em verde aí para vocês. A função f aqui em roxo e a curva em verde, representada pela inversa de f, são funções que têm simetria em relação às bissetrizes quadrantes ímpares, então não precisava de nada de informação, só rebatimento em relação às BQI, bissetrizes dos quadrantes ímpares. Legal? Puxou aqui, mais informações, diz lá. A composta de uma função com a sua inversa sempre resultará na função identidade, tela anterior, tá? Então a composta de f com a inversa ou da inversa com a função que a origina sempre é a função identidade representada por f de x igual a x, legal? Ou FOF na menos 1 de x, ou f na menos 1 de f de x, vai ser sempre igual a x, a função identidade, é o que eu ressaltei aqui de novo, reforçando isso que é importante, tá? Legal, cara, segue em frente, vamos que vamos, algumas propriedades. A primeira é aquela que você já sabe, né? Já falei, estou reforçando, o gráfico de uma função de sua inversa sempre serão simétricos em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares. Segunda propriedade, a composta de uma função com a sua inversa sempre resultará na identidade. Você tem lá então FOF na menos 1 de x igual a x, ou f na menos 1 de f de x igual também a x. Não interessa. Você coloca a f dentro da inversa ou a inversa dentro da f, resultando sempre na função identidade, na função que é dada pelas bissetrizes quadrantes ímpares, que é a nossa identidade. Certinho? Segue em frente. Vamos embora. Como é que você lê isso aqui, cara? Puxa lá. Concentra. A inversa da inversa é a própria função f. Beleza? Você pode até fazer isso depois aí, cara, com um tempinho. Puxa lá, cria uma funçãozinha. Quer um conselho? Uma funçãozinha do primeiro grau, tá até ali na tela. Calcula a inversa e depois inverte a inversa e você encontra a função original, a f de x. Legal? E a quarta propriedade diz lá. A inversa da composta vai ser a composta das inversas na ordem trocada, beleza? Então, FOG na menos 1 de x é a mesma coisa que g na menos 1 de f na menos 1 de x. Beleza mesmo? Importantíssimo também, propriedade bem legal. Ainda não caiu aqui para nós, mas nunca é demais saber também, né? Legal, cara. Segue aqui nessa tela comigo. Encontra as inversas das seguintes expressões. Macetezinho, vamos na manha, tá? São funções letra A, B, C e D, em que você em cima e embaixo tem funções do tipo ax mais b. Pode conferir. Letra A, lá em cima ax mais b, lá embaixo ax mais b. No item B, ax mais b, todas elas em cima e embaixo, funções do tipo ax mais b, vem na manha, certo? Olha o macetezinho aqui, cara, olha que fácil. A inversa vai ser o seguinte, cara. Você pensa do jeito aqui mais fácil aqui que eu vou te ensinar, tá? 3 e 7 é como se fossem elementos de um cara chamado diagonal principal. E 5 e 4 é como se fossem elementos de uma diagonal secundária. Lembra que você tem macete para determinar lá a matriz inversa, que não é o mesmo que eu vou te ensinar aqui, tá? Beleza? Então puxa, vamos ver quem que eu coloco aqui e quem que eu coloco depois aqui. Legal? Bora? Então aqui você tem lá diagonal secundária. A diagonal secundária permanece a mesma, você não mexe. Então fica sendo aqui mais 5 lá embaixo, o 4 que multiplica x. Legal? Agora, da diagonal principal 3 e 7, além de trocar as posições entre esses caras, você também troca de sinal. Então aqui cai fora o 3, vira menos 7. Lá embaixo cai fora o mais 7, fica menos 3. E essa já é a sua função inversa, tudo bem? F na menos 1 de x é menos 7x mais 5, dividido por 4x menos 3, está aí na manha. Só para revisar então, vai. O que você fez? Eu mantive esses caras da diagonal secundária, da principal troquei de posição e de sinal. Legal? Vem mais um aqui, vamos praticar bem.
f na menos 1 de x lembra? Permanece a diagonal secundária, fica menos 4, fica 5. Da principal troca de posição e de sinal. Então, aquele 2 cai fora, era aqui, concentra lá, menos 3, vai para cima, mais 3, aqui é 2, vem para cá, menos 2. Legal, gente? E essa já é a sua função inversa, beleza? Ele pode pedir também para vocês o domínio da inversa. Lembra dessa aula que nós já tivemos, tá? Qual é o domínio dessa função? Quais são os valores de x, qual é a condição de existência, de modo que essa função exista? Lembra? Denominador diferente de 0, 4x menos 3 diferente de 0, isola x, x diferente de 3 quartos. Legal, povo? Beleza? Próxima, calcula com Marcones aqui a inversa do item C. f na menos 1 de x, beleza? Você tem ali direto já, só vamos ver o que eu fiz aí, né? C manteve aqui a diagonal secundária e a principal trocou de posição e sinal. 2 veio para cá, menos 2, 3 vem para cá, menos 3, tá? Você pode encontrar essa aqui, é raro, tá? A que você encontraria possivelmente lá no item para assinalar ou lá na federal para ver se é verdadeiro ou falso, seria essa aqui. Cara, quando for tudo negativo ou em cima ou embaixo, a raça multiplica tudo por menos 1, valeu? Beleza? Massa, então fica ligado nessa possibilidade, tá? Não vai dizer que você errou, apagar todos os seus cálculos e dizer que está tudo errado, não, cara. Se você não encontrou esse cara como sendo lá o resultado, pegue o seu e multiplique tudo por menos 1 e vê se não vai dar aquele que está lá para ver se é V ou F ou assinalar, beleza? E aqui, esse caso deu um caso bem massa, né? Não te apavora, cara. Lá em cima eu só vejo 7. Marcão, caiu um caso na minha prova que não era x mais b. Opa, nem em cima nem embaixo? Eu pergunto, não, em cima não era, embaixo até era. Será que não, cara? Escreve aí para mim, eu peço para o aluno vai lá, escreve e eu vejo que ele vacilou, tá? Porque aqui em cima sim é do tipo ax mais b, legal? Mas não estou vendo A, Marcão. Então coloca. Vamos reescrever? Então aqui no caso D, eu tenho a função f de x sendo 0x mais 7 dá na mesma, cara. Então sim, é do tipo ax mais b. Lembra? É uma funçãozinha afim. Lá embaixo também uma funçãozinha afim, correto? Legal? Cara, a regra é a mesma. Então aqui, essa diagonal secundária você não muda. Legal? Permanece a mesma. Então f na menos 1 de x. Meu cursor está por aí. Deixa eu achar esse danado daqui. Legal? Então essa secundária você não mudou. Permanece 7 e 9. Agora que a principal você troca de posição e de sinal. Coloquei aqui o menos 0 só de bobo, mas tudo bem, tá? Então em cima fica menos 2x mais 7. Embaixo só 9x é a inversa dessa função. Então a regra é a mesma, macetezinho é o mesmo para todos os casos em que em cima e embaixo forem funções afins do tipo ax mais b. Legal? Massa, vem aqui comigo, última questãozinha aqui para ti, vamos ver se tu pegou a manha de tudo que eu falei, tá? Diz lá, se f de x é igual a 3 menos 5x, então f na menos 1 de 23 é igual a... Ele está pedindo aqui o valor numérico da função inversa, cara. O que o aluno faria? Ele ia lá, calcularia a inversa da função f e onde tem x colocaria 23 e acharia o correspondente em y ao 23. Legal? Tudo bem, quer fazer assim? Fica à vontade. Eu te ensinei uma manha e eu não vou perder tempo, tá? Puxou? Cara, pensa comigo, vai. Qual é a definição de inversa? O que é x de f vira y inversa, o que é y de f vira o x da inversa. Domínio vira imagem, imagem vira domínio, correto? Então, se 23 é valor de x, é o domínio da inversa, então da função f será a nossa imagem. Então, domínio 23 da inversa vira a imagem da função que originou da f de x, certo? Então, simplesmente você vai pegar 3 menos 5x, que é a minha função f, e vai igualar a 23, morreu a questão. F de x é 3 menos 5x, domínio x da inversa vira a imagem da função f, f de x cai fora e entra 23, igual a 13 menos 5x. Você vai subtrair 3 a toda a equação, dividir todo mundo por menos 5, você vai encontrar que x é menos 4. Tranquilo, moçada? Concentra aí, vai. Você concorda comigo que menos 4 é o domínio da função f? O domínio de f vira a imagem da inversa respondida a questão. Então, significa se f de menos 4 é 23, para domínio menos 4, imagem 23 de f, então eu vou ter aqui na inversa, puxa lá, você vai ter domínio 23
imagem vira domínio, domínio vira imagem, gabarito menos 4. Tranquilo, moçada? Fácil, espero que você tenha entendido aí, bem tranquilo, né? Puxa lá as questões que eu gostaria que você fizesse, meu extensivão noturno do módulo 9 são essas. Coque mil UFs, que tem lá 5 questõezinhas, vai fazer, né? Toca um gás aí nessas questões, são importantes para ti. E colocarei lista nos estudos, lista de exercícios de função inversa. Beleza? Espero que você tenha entendido. Beijos e até a próxima. Valeu, rapaziada!